tudo bem com você? Eu sou o professor Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o apagão de professores no Brasil e a desvalorização docente. Já se inscreve no canal, deixa o gostei aqui embaixo e ativa o sininho para receber novos vídeos. Se você quiser me apoiar aqui no canal, pode fazer um pix a partir de R$1 para oleonardodeandrade@yahoo.com. Bora lá? Bueno, minha gente, começando o vídeo falando sobre o apagão de professores no Brasil e a desvalorização docente, né? Recentemente a gente teve um estudo aí do SESI falando que no futuro, tanto no Brasil, né, teve um estudo do Instituto Semesp também, mas se me focar nesses dois, o do Semesp falou em mais professores e o do SESI falou em menos. Um estudo mostrando que a gente teria um déficit de professores, tá? O estudo do Semesp falava que a gente teria um déficit de 235 mil professores na educação básica em 2040. Isso é daqui a pouco menos de 20 anos, né? E apontou lá o estudo do Semesp que os motivos para essa ausência de professores seriam a falta de reconhecimento e a baixa remuneração da categoria. Já o estudo do SESI, né, disse que faltariam 10 mil professores somente no estado do Rio Grande do Sul e que essa redução no número de professores estava relacionada à redução no número de concluintes das licenciaturas, ao envelhecimento na carreira docente, à evasão nos cursos de licenciatura e, pasmem, à baixa remuneração dos professores. Bueno, eu acho que assim, antes da gente começar a analisar a temática, é muito importante, quando a gente fala sobre desvalorização docente, sobre precarização do professorado, dizer que essa é uma questão de gênero. Eu não posso desonestamente sair falando sobre apagão de professores e não abordar a questão de gênero, de que a classe docente ela é constituída majoritariamente no Brasil por mulheres. Isso está relacionado a um histórico de precarização de gênero, né? Um histórico de machismo e de patriarcado ao qual se insere. Para quem não sabe, a profissão de professora no Brasil e a entrada das mulheres na profissão ela está relacionada a essa questão de gênero aí, como eu mencionei. Lá no século XIX, quando começa a universalização do ensino no Brasil, as tentativas de universalização a partir do primeiro reinado do Dom Pedro I, né, ou seja, do primeiro reinado que nós tivemos, e começa a criação de escolas de primeiras letras em regiões muito distantes, em povoados, começa uma alfabetização do povo, porque essa era uma das promessas do Dom Pedro I, né, e ela vai se intensificar mais com o filho dele, Dom Pedro II. Os homens, que eram majoritários na profissão, não queriam lecionar para crianças, né? Eles não queriam porque o governo imperial não pagava bem, as escolas eram em regiões muito distantes, eram crianças, né? Eles eram, em geral, os homens professores, eles eram preceptores da elite, eram professores das primeiras universidades que surgiram no Brasil, havia ali um status em ser professor universitário e coisa e tal. Com a falta de professores das primeiras letras, porque eles não queriam lecionar, o Estado, né, o governo imperial, vai dar uma cambota por cima do patriarcado. O que ele vai dizer? Não, olha, está na hora de inserir então pessoas no ramo, falta gente para trabalhar. O modelo de produção que a gente tem hoje, ele sempre se atualiza nesse sentido. Então vão inserir as mulheres na profissão, vão abrir a permissão para que mulheres fossem professoras. Não sem regras, claro. Quem é que não lembra de ver um documento que rodou na internet uns anos atrás, mostrando que mulher professora não podia andar de saia, não podia andar acompanhada de um outro homem que não fosse irmão ou marido, não podia usar batom, bababá, babá, um monte de babuzeira assim. Isso continuou durante muito tempo. Então as mulheres vão entrar na profissão. E a partir daí o Estado vai adotar uma postura machista com elas também, dizendo que a profissão de professora é uma profissão de amor, de cuidado com as crianças, de matriarcado, de ternura e tal, justamente para não valorizar essa profissão diante das profissionais. Então a gente tem uma discrepância que ela existe até hoje, né? Os professores e professoras de universidade, professores na época, recebiam muito mais, eram bem melhores pagos, bem melhores remunerados, tinham direito a férias, direito a licença, direito a estudo, um monte de coisa, e as professoras, mulheres de primeiras letras, não. Recebiam um salário irrisório, um salário baixo, não podiam estar desacompanhadas de marido e irmão e coisa e tal, e ainda eram precarizadas porque não eram chamadas de professoras, eram chamadas de tias, enfim. Durante a ditadura militar, para suprir de novo esse mercado em falta,
a gente vai ter o surgimento dos cursos normais, né, do magistério, que eram recheados de mulheres. E depois a gente vai ter o curso de pedagogia, que ainda hoje é majoritariamente formado por mulheres por causa dessa lógica de cuidado com criança. Bom, hoje a educação infantil tem mais de 90% das suas professoras são mulheres, e os anos iniciais também. Né? Então a gente ainda tem isso muito presente e por causa disso a gente tem uma desvalorização da profissão, né? Porque é uma profissão majoritariamente de mulheres, e na lógica do Estado as mulheres não merecem receber mais. E quando as mulheres fazem um trabalho de greve, um trabalho pleiteando melhores condições para suas carreiras, a gente tem a ativação de certos discursos de deslegitimação e de precarização de classe. Alguns discursos de que o professor tem que fazer o seu trabalho com amor, de que as professoras são tias, né? Quem é que não conhece as crianças chamando as professoras de tia na escola, tá? E aí o tia, ele esvazia a condição política do trabalho de professora, porque se ela é tia, como é que ela vai fazer greve e deixar os seus sobrinhos sem aula, né? Então a gente tem todas essas relações que estão envoltas na questão de gênero. Ademais, hoje, dentro do neoliberalismo, nós temos uma política neoliberal de controle da identidade, né? De uma identidade que seja política, de uma identidade que seja neutra. Nos discursos da educação, o que a gente mais vê hoje é que a educação tem que ser neutra, de que a educação tem que abordar só conteúdo, de que a educação não pode falar de questões de gênero, de questões raciais, daquilo, daquele outro. Português não pode abordar a discussão da linguagem neutra. Porque a política neoliberal, que está em volta no currículo, que está em volta na formação de professores e que coordena ainda como isso é feito, ela está em disputa da identidade docente que está sendo construída. Da identidade entre uma professora que é política, que tem consciência de classe, que tem consciência do seu papel, que tem consciência dos debates que tem que ser feitos em sala de aula, e da professora que é neutra e que entra para reproduzir de forma bancária o conteúdo que se dá. Conseguindo conquistar uma identidade de professora neutra, você também consegue esvaziar que a precarização na docência é uma questão de gênero, que a precarização na docência e a desvalorização está relacionada com o fato de serem mulheres e de não ser uma profissão de homem, que a deslegitimação da docência ocorre para que os professores não tenham legitimidade de tratar assuntos políticos, de orientar a população, de conscientizar os seus alunos sobre debates sérios que nós estamos tendo na sociedade e que incomodam os poderes vigentes, tá? Então, isso aí está tudo muito relacionado a esse apagão de professores que a gente está vivendo, né? E também está relacionado com a forma como a sociedade capitalista está estruturada. Cada vez mais nós estamos assistindo a discursos de desvalorização docente da troca por máquinas, por exemplo, né? Alguns exemplos básicos são a Câmara agora no Paraná, que estava monitorando a emoção dos professores, a demissão em massa de vários professores e professoras de universidades privadas EAD, gravando as aulas dessas pessoas e fazendo contratos de 10 anos por essa imagem, então diminuindo cada vez mais o contingente de professores. A valorização do ensino à distância contra o ensino presencial, nada contra o ensino à distância, essa é uma outra discussão, mas a valorização exacerbada de aulas gravadas, de aulas remotas, de aulas que o professor não precisa estar presente, de uma mecanização do trabalho docente que vai cada vez mais reduzindo a carga de trabalho. Hoje, né, a valorização de inteligências artificiais para escrever apostilas, esse tipo de coisa. Então a gente tem todas essas relações colocadas aí. Mas, bueno, qual é o futuro então da docência, né? Nós vamos ter professores? Eu acho que antes de debater isso, e nós temos um contingente massivo também, que é importante dizer, de professores e professoras desempregados, que são contratados, estão precarizados, né? Essa pesquisa, ela levanta o dado de professores concursados, porque o Estado e os governos cada vez mais não querem ter professores concursados, porque isso significa alguém lecionando a vida inteira, plano de carreira, piso de magistério e tal, e menos possibilidades de precarizar. Eles querem ter professores contratados, professores que não possam receber auxílio, que não possam receber piso, que trabalhem várias horas, que não tenham uma segurança na escola, que possam ser movidos, realocados, que podem perder o emprego se forem para o sindicato. Esse tipo de, que os sindicatos, inclusive, não defendem, o que é um grande erro. Esse tipo de coisa. Então, a gente tem uma massa de professores, na verdade, que está desempregado, né? Que se graduou, se formou e não conseguiu emprego, não conseguiu entrar no mercado de trabalho. Então, sim, nós vamos ter professores, mas nós temos uma necessidade, antes disso, de reestruturar a escola, de reestruturar as políticas públicas e de reestruturar a valorização ao profissional do magistério, bem como reestruturar a formação dessas pessoas de uma forma a criar uma consciência
mais política de classe e que é muito importante para que tire a capacidade do Estado de controlar a identidade, de precarizar o professor e que coloque o debate da questão de gênero no centro da docência, no centro do magistério. Ademais, temos o desafio de avançar e ter mais professores e professoras que recebem o seu piso e que são graduados com ensino superior, são mestres, doutores, enfim, e a valorização disso aí, cada vez menos professores e professoras graduados com magistério, só com ensino médio técnico, por exemplo, tá? Então, isso é parte do debate que a gente precisa fazer. Esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Uma lua, um queijo e um beijo.